Olá, meus amigos, como vamos? Tudo bem? Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, né? Para todos que estiverem me assistindo, vendo o nosso vídeo. Então, vamos aqui mais uma vez conversar a respeito de um determinado assunto, né? Eu escolhi esse assunto aleatoriamente, não tem nenhum motivo especial, mas é uma é um assunto que faz parte do nosso cotidiano, que está muito em evidência, né? Atualmente, principalmente nessa nossa época de pandemia, nessa nossa época de correria, de busca de trabalho e tudo mais, né? Então, essa vida agitada, essa vida que nos consome no dia a dia, exigindo sempre cada vez mais de nós, né? Nas nossas atividades. Então, o que eu escolhi para falar para vocês hoje é sobre a ansiedade, né? Essa ansiedade que toma conta das nossas vidas, né? E não deixa ninguém fora dela. Todos nós somos naturalmente, né, ansiosos. A ansiedade ela faz parte da nossa vida cotidiana e não deixa de ser, a princípio, né, um bem, porque ela faz com que nós nos movimentemos em todos os nossos objetivos, em todos os nossos ideais, né? Se você não tivesse ansiedade nenhuma, certo? As coisas elas ficariam até sem ter um sabor, sem ter um sentido, né, para você atingi-las, para você caminhar. Imagina você com um projeto de trabalho, de mudança de vida, ou coisa que o valha, sem nenhuma ansiedade, com ansiedade zero, né? Então, a ansiedade, ela tem essa conotação que ela, na medida certa, ela não deixa de ser efetivamente produtiva e até benéfica, né? Agora, quando nós pensamos na ansiedade, quando ela extrapola aquele senso comum, aquele valor comum, e passa a ter uma conotação de que o dia é muito pouco para que nós resolvamos nossas coisas, né? A ansiedade é isso, o dia que nós temos, a nossa vida, ela é muito curto tempo para que nós resolvamos todas as coisas que nós pretendemos resolver, né? Então, como eu falei com vocês, aqui eu não tenho autoridade médica, certo? Para poder prescrever qualquer coisa com relação à ansiedade. A primeira coisa que nós temos a dizer é que aqueles que estejam tendo essa ansiedade a ponto prejudicial, a ponto de se deprimirem ou qualquer coisa assim, que procurem, né, um especialista, um psicólogo, um psiquiatra e tal, para poder cuidarem, né? Cuidarem disso aí. Aqui nós não temos a pretensão de dar nenhum remédio, vamos dizer assim, para essa coisa, quando ela tem assim seus sintomas patológicos, etc. Coisas que são coisas que a medicina que cuida, tá certo? Então eu não tenho autoridade para falar da ansiedade de forma, na sua conotação patológica, com sintomas e com aquilo que ela acarreta, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar aí para vocês. Mas, como eu falei que a gente falaria em filosofia, falaria em ciência espírita e tudo mais, nós podemos fazer algumas reflexões, né, sobre a ansiedade. Como eu falei, a ansiedade ela tem essa conotação de quando ela chega a ser prejudicial, o dia que nós temos
a nossa conotação de tempo, não dá para realizar aquilo que nós temos desejo. Então, por isso é que nós ficamos cada vez mais ansiosos, né? Então, como isso está relacionado com o tempo, eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito do tempo, desse tempo que nós medimos de horário, de 24 horas, de outono, inverno e essa coisa toda e tal, para a gente ter uma noção de como que a gente encara a vida, né? Na realidade, esses tempos, passado, presente e futuro, tá certo? Eles se encontram e se misturam porque eles não têm um ponto definido para medir o que é presente, o que é passado e o que é futuro, né? Por quê? Porque tudo no universo está em movimento, ok? Quer dizer, a Terra está girando, tá certo? Esses movimentos, eles não são uniformes, né? A gente vê que de 4 em 4 anos há uma correção com um dia a mais, etc. e tal. Então existem distorções, não é uma medida absolutamente correta. Então, por esse fator, a gente já pode observar que o tempo para nós, esse tempo que nós medimos, ele é, de certa forma, uma ilusão. Então, o que é passado, presente e futuro? Quando nós trazemos isso para um campo muito pequeno, nós vamos ver que nós não conseguimos medir o tempo presente, certo? Ele é uma coisa para nós imaginária, porque no momento que você está vivendo, aquilo que eu falei já é passado e já estou falando também no futuro. E o presente eu já passei por ele. Então, essa conotação de presente, passado e futuro, ela é muito pequena. Agora, nós, como não observamos isso, nós achamos que o passado de 20 anos, o futuro daqui a tantos anos e tudo mais. Mas, filosoficamente, a questão de tempo, né, ela tem na realidade, ela não tem uma marca definida, mesmo com todos os tempos que nós já inventamos. Por quê? Porque o mundo, ele é movimento. Por isso que nada é permanente. Nada na vida é permanente. Tudo muda. Uma hora está muito bom, outra hora tá muito ruim, outra hora está mais ou menos, outra hora estava bom e ficou ruim. Então, há uma movimentação constante. E se a gente não entender isso, o que acontece? Nós vamos nos apegar a coisas imponderáveis, né? Nós vamos querer controlar coisas que nós não temos controle sobre elas, que estão independentes de nós, né? Então, por exemplo, você gostaria de viver muito saudável, com saúde, muito maravilhoso, dando tudo certo, de repente vem uma pandemia no mundo, né? Então, essa pandemia, quando ela vem, tá certo? Você tem controle sobre ela? Não. Né? Mudou a sua vida? Com certeza. Ah, você queria que mudasse? Não sei. De repente, o que acontece? Essas coisas, né, elas vão influenciando na nossa vida. E às vezes as nossas decisões de nos apegarmos a determinadas coisas, a querer que as coisas andem conforme nós queremos, ou da forma, do jeito que nós precisamos e tudo mais, elas às vezes nos surpreendem com coisas novas que nós não temos controle. Então, nós sabemos que o progresso, ele é inexorável. O progresso, ele, você querendo ou não, nós querendo ou não, ele vai continuar se movimentando, se progredindo, se evoluindo, se mudando, né? Então, se a gente não muda junto com ele, tá certo? Nós ficamos vamos dizer assim, desconectados daquele momento, né? Nós estamos desconectados daquele momento, né? Eu, quando falo em tempo, a gente precisa também se referir a essa eternidade, né, que nós chamamos de eternidade, para dizer que a eternidade é o agora, a eternidade é esse momento, a eternidade é esse momento que a gente está vivendo. Nós não vamos viver a eternidade depois que nós
passarmos para o mundo espiritual ou coisa. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo um momento na matéria, outro momento fora dela, mas nós já estamos vivendo a nossa vida eterna, né? Então, a nossa vida eterna é esse momento agora, né? E se nós queremos viver bem, porque viver eternamente, tá certo? Se não for para você viver bem, é um martírio. Então, você tem que tomar atitudes e medidas na sua vida para saber que você já está vivendo eternamente, que você precisa viver bem, precisa ser feliz e precisa ser menos ansioso, né? Você não pode chegar e ficar... nós não podemos, né? Eu tenho que me incluir nisso aí também. Eu sou uma pessoa ansiosa, sou bastante ansioso, né? Então, o que acontece? Nós todos temos isso. Queremos as coisas no nosso tempo, de forma imediata, não é verdade? E às vezes até por isso nós vivemos, vamos dizer assim, momentos, tá certo? Que às vezes nos levam, atropelam nossa vida, ou não nos fazem tomar boas decisões, né? Então, isso em todas as nossas áreas de atividade, né? Dentro da nossa escola, dentro do nosso trabalho, da nossa família e tudo mais. Então, nós temos que ter uma medida, tá certo? Para que essa ansiedade, ela não se torne uma coisa patológica. E para isso a gente tem que ter essas noções, as noções do tempo, a noção da nossa vida, a noção do que está sob o nosso controle e o que não está, né? Tem coisas que estão sob o nosso controle, por exemplo, as nossas atitudes, né? O nosso livre-arbítrio, ele está à nossa disposição, nós podemos chegar e através dele, tá certo? Tomar boas decisões, tomar boas resoluções, né? Tomar boas atitudes. Então, esse livre-arbítrio, ele é totalmente no nosso controle. Nós podemos pensar e fazer, né? Podemos criar. Aliás, todos nós somos, na natureza, criadores. Nós temos uma fertilidade enorme no nosso ser de criação, né? Que é uma coisa absolutamente natural, já é nossa, né? Então, hoje, quando nós vemos as mídias digitais, as redes sociais, nós podemos enxergar claramente o poder criativo de cada um. Às vezes por bem, às vezes não. Mas somos muito criativos, porque nós somos colaboradores do crescimento do mundo, do seu progresso e da sua evolução. Agora, o que a gente pode falar de concreto com relação à ansiedade? Nós, primeiro, não queremos tirar de nós toda a ansiedade para a gente não viver naquele marasmo, né? Em cima de uma cama, esperando as coisas acontecerem, tudo cair do céu, maravilhosamente bem, resolver nossos problemas e tudo mais. Isso não vai acontecer. Nós precisamos ter atitude, né? Não adianta você querer passar no vestibular se você não estudar, né? Se você ficar dependendo da sorte, né? Sorte tem quem acredita nela, né? Então, é preciso que nós sejamos ativos, nós sejamos ação, nós sejamos criativos, né? Então, a ansiedade, ela deve ser levada numa medida em que nós não extrapolemos a hora que nós vier um contraponto, ou vier alguma coisa, uma frustração de projeto, de tudo mais, que ela não nos atinja, né? Nos levando à depressão e tudo mais, e aí assim a somatizar coisas do nosso corpo, prejudicando a nossa saúde, os nossos órgãos e tudo mais, né? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, é complicado você chegar e tal. Nós não mudamos do dia para a noite. Nós não somos, tá certo, mutantes.
do dia para a noite. Não, não se muda nada do dia para a noite, principalmente em termos de aquisição de virtudes, de sentimentos e de agregação de coisas ao nosso ser, né? Tá certo? Nós, para sermos mais virtuosos, menos ansiosos, nós temos que ter dentro de nós, dentro do nosso ser, essa vamos dizer assim, essa interiorização das nossas experiências. Isso é que faz nós aprendermos as virtudes, né? Nós não nascemos virtuosos, nós nascemos simples e ignorantes enquanto espíritos. Então nós passamos a agregar esses valores, né? Da paciência, da resignação, né? da perfeição moral e tudo, nós só fazemos isso através de aprendizado. Por isso é que nós nos relacionamos uns com os outros, cada um com um talento diferente e tudo mais, para nós aprendermos uns com os outros, porque senão nós ficaríamos sempre no mesmo lugar. Então, quando isso acontece e nós vivenciamos determinadas situações, nós aprendemos com essas situações, interiorizamos, e aí sim, aquilo passando a ser uma parte do nosso ser, nós conseguimos, então, deixar brotar em nós essas virtudes, né, que às vezes nós nem somos conhecedores, né? Uma pessoa muito virtuosa, ela às vezes nem sabe que é tão virtuosa assim, né? Então, por quê? Porque aquilo está tão enfronhado dentro do seu ser, né, que ela, vamos dizer assim, faz tudo naturalmente, né? Faz o bem naturalmente, aquilo não lhe causa nenhum mal-estar ou nada, né? Não pede de volta, não troca, nem coisa nenhuma, simplesmente faz o bem por fazer, por sentir bem, né? Então, nós precisamos saber desses conceitos. Primeiro que nada é definitivo, nada é definitivo, tudo está em movimento. Os nossos conceitos de tempo, eles precisam ser melhor analisados, né? Nós somos seres que estamos caminhando por essa vida eterna, né? Estamos nos movimentando. E a nossa função na vida, e isso é muito importante, é que nós possamos sermos grandes criadores, contribuir com o nosso Pai Celestial na criação, tá certo? Melhorarmos, podemos ajudar aqueles que estão na nossa retaguarda, né? Fazendo com que as pessoas caminhem, que também procurem a sua evolução, em torno dessa tão esperada felicidade, né? Que nós esperamos. Vamos falar sobre esse tema aqui também numa outra oportunidade, tá certo? Então, assim, é uma reflexão que eu faço com vocês assim, inicialmente, né, como sendo assim o nosso primeiro vídeo, algumas palavras sobre ansiedade. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando a respeito do assunto, mas estimulando vocês a fazerem seus questionamentos, fazerem perguntas, né, para a gente poder fazer algum debate e tal. Eu pretendo assim, agora inicialmente estou lançando esses vídeos, para mim também está sendo um exercício, né? Eu não sou um profissional da mídia, mas espero que com o andar da carruagem eu possa melhorar os meus vídeos e tudo mais. Isso deve acontecer mais à frente, com equipamentos melhores e tudo mais, né? Então, assim, eu queria deixar esse vídeo para vocês. E aí vocês têm aí nos comentários, né? Eu leio os comentários depois que forem feitos. Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiser falar a respeito de alguma coisa, que esse vídeo sirva de início para a gente ver o que é que seria o nosso debate. Eu estou indiferentemente de religião espírita, isso ou aquilo. Aqui não é um local só de espíritas, tá? Fiquem todos à vontade, né? E podem fazer suas perguntas sem nenhum problema e tal. Eu acho até uma certa vantagem
a gente conversar assim através do vídeo, porque às vezes numa palestra ou numa reunião, as pessoas ficam muito, às vezes, tímidas e envergonhadas de fazer as suas perguntas, né? O que é compreensível, tá certo? De um certo ponto, né? Porque se envergonha, fica com medo de fazer uma pergunta que seja mal compreendida ou coisa que o valha. E aqui nos nossos comentários, como não tem a identificação, você não precisa se identificar nem coisa nenhuma, tá certo? Faça as perguntas que você tenha dúvida, que você queira se esclarecer, indiferentemente da sua posição, se você é ateu, se você é católico, se você, isso não, aqui não interessa no nosso canal, tá certo? Então faça suas perguntas, eu na medida que eu puder ajudar, eu vou fazer de tudo para poder colaborar e para poder ajudar, tá certo? E chamem sempre a minha atenção se por acaso eu me desvirtuar dessa minha intenção de tratar esses assuntos mais filosoficamente, tá certo? Do dia a dia, para a gente dispor de comentários e também de pensamentos diferentes, né? Nós aprendemos uns com os outros. Então, às vezes eu foco muito num assunto, num determinado ponto, que você enxerga de uma forma diferente, né? Então, pode colocar a sua forma de agir, de coisa, para a gente debater, né? Não é discutir, é debater. A gente debater o assunto e cada vez com esse debate a gente poder crescer, não é verdade? Então, é isso, eu quero sempre fazer os vídeos curtos e só dizendo a vocês o seguinte, que à medida que isso for evoluindo, que os comentários de vocês forem aparecendo, as dúvidas e etc., nós estamos fazendo os vídeos, né, e lançando os vídeos, né? Mas nós deveremos ter algumas lives, né, onde a gente poderá interagir naquele momento com as perguntas, com respostas naquele momento. Para isso eu vou ter que colocar um horário direitinho para poder fazer isso, né, ter uma certa disciplina, para que a gente tenha uma boa continuidade e um bom resultado do nosso contato, tá bom? Eu agradeço a todos mais uma vez a oportunidade de me ouvir, né? E que Deus nos abençoe e que nós possamos estar sempre juntos aí para poder trilhar esse caminho da melhor forma possível, tá bom? Um beijão para todos aí, obrigado pela presença.